né? Agora, presta atenção nessa notícia. A gente fala agora de uma solução que pode transformar a vida de milhões de mulheres. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, desenvolveram uma tecnologia, uma inteligência artificial que analisa exames de sangue para identificar precocemente, eu disse precocemente, o câncer de mama. Para você ter uma ideia, esse tipo de câncer é o que mais afeta as brasileiras. A estimativa, segundo o Instituto Nacional de Câncer, é de que mais de 70 mil novos casos sejam diagnosticados agora, em 2023. Além disso, o acesso à mamografia é algo ainda muito distante da maioria das brasileiras. Por isso, para falar desse avanço, a gente convidou a Daniela Castro Araújo, engenheira de produção e doutoranda em inteligência artificial pela UFMG e também responsável pela pesquisa. Daniela, obrigada por estar com a gente. É um assunto realmente fundamental. Eu já tive um caso de suspeita de câncer de mama. Me lembro que foi um choque e tive o acesso à mamografia. 80% das mulheres brasileiras não têm esse acesso. Depois foi descartado, graças a Deus, mas por isso que esse avanço realmente toca a todos nós, porque faz a diferença esse diagnóstico precoce, porque quando a doença é identificada no começo, ela tem cura. Mas eu começo perguntando como é que isso funciona, né, a partir do exame de sangue, como que a inteligência artificial consegue detectar o câncer. Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. A gente teve acesso a exames de sangue de milhares de mulheres que a gente sabia se tinha ou não câncer de mama. Então, analisando esses exames de sangue, os nossos modelos de inteligência artificial foram treinados justamente para separar o padrão comum ao exame de sangue da mulher com câncer de mama, que é diferente do padrão do exame de sangue da mulher que está saudável. E depois de treinados esses algoritmos, agora a gente pode olhar para o exame de sangue de rotina de qualquer mulher e gerar um score de risco da mulher ter câncer de mama em até 6 meses. Doutora Daniela, do que esse método difere dos exames anteriores já existentes à disposição das mulheres? O nosso método, ele se propõe a ser um estratificador de risco para a mamografia. Como a Kelly muito bem colocou, no Brasil, só 20% das mulheres têm acesso à mamografia de rotina, que é essencial para a detecção precoce do câncer de mama. Então, o nosso exame, olhando somente para esse exame de sangue mais disponível, mais tradicional que existe, que é o hemograma, a gente consegue gerar um score de risco para cada mulher individual, um score personalizado, e essa mulher, então, vai ser priorizada para mamografia. Já que a gente tem menos mamógrafo do que mulher, como é que a gente gera uma priorização para aquelas que têm o risco mais aumentado serem priorizadas nesse processo? Justamente esse o objetivo. É como uma triagem, né? Para a mamografia. Seria mais ou menos isso, Daniela? Exatamente, Kelly, exatamente. Eu queria perguntar também para você sobre essa base de pesquisa, né? Porque a gente vê que já tinha diagnósticos parecidos para Covid ou Alzheimer. Como é que foi esse processo até a chegada desse resultado, Daniela? A gente já faz pesquisa usando exames de sangue e inteligência artificial há mais de 6 anos. E a gente levantou uma hipótese, né, de que o exame de sangue ele ainda é muito pouco aproveitado por todo o potencial que ele tem. A gente sabe, por exemplo, quando a gente olha o nosso exame de sangue, se o nosso colesterol total está acima, por exemplo, de 200, a gente tem um risco cardiovascular aumentado. Mas como é que o colesterol interage com o leucócito e interage com a glicose, por exemplo? E é aí que as lentes da inteligência artificial são essenciais, porque a gente consegue detectar padrões que são complexos, que não são lineares. E como a maioria das doenças são complexas, não tem processos biológicos lineares envolvidos, a inteligência artificial é essencial para a identificação de padrão. Então, a gente já tem resultados de pesquisa publicados em revistas como, por exemplo, de doença de Alzheimer, de diagnóstico de Covid, de prognóstico de Covid, por aí vai. Doutora Daniela, qual é o percentual de acerto dessa nova pesquisa desse exame? Estou lembrando, por exemplo, no passado, algumas mulheres faziam o exame de sangue para determinar o CA 125.
E muitas vezes o resultado não era aquele esperado. Às vezes a pessoa não tinha doença e aparecia um índice altíssimo do 125, e às vezes a pessoa tinha a doença e não aparecia. E qual é o percentual, então, de acerto dessa nova metodologia? Perfeito, Herói. O CA, ele sozinho não é capaz mesmo de identificar as mulheres com câncer de mama. A nossa metodologia ela é diferente porque ela consegue identificar essas relações que acontecem entre marcadores sanguíneos que não são óbvias, né? Não são óbvias aos olhos humanos. A gente consegue acertar até 70% se a gente olha para um exame de sangue e se a gente tem acesso a outros exames adicionais, dados históricos da paciente, a nossa taxa de acerto ela pode chegar até 90%. Daniela, a pesquisa já foi patenteada, já foi registrada. Qual que é o próximo passo agora? A pesquisa foi patenteada, sim, pela Runa, a startup da qual eu sou cofundadora, que tem uma equipe dedicada a tornar isso disponível o mais rápido possível. Agora a gente está fazendo testes com operadoras de saúde privadas e a gente espera que até o ano que vem essa ferramenta já possa ser disponibilizada em larga escala. Só lembrando que, como eu falei, essa ferramenta ela não é voltada para a paciente final, ou seja, não é a paciente que vai querer não fazer a mamografia e fazer o exame de sangue. Não é isso que a gente propõe, né? A nossa ferramenta ela vai ser usada por gestores de saúde que precisam priorizar essas mulheres pelo risco, colocando aquelas que têm um risco maior na fila da mamografia antes, para que elas possam ser diagnosticadas mais precocemente e assim tratadas mais precocemente também. Doutora Daniele, há um prazo, há uma perspectiva de quando é que esse método vai chegar até o Sistema Único de Saúde? A nossa esperança é de que seja no ano que vem. Seguimos acompanhando. Agora, doutora Daniela, eu acho interessante a gente observar uma coisa que Heródoto também junto comigo. Formação engenheira de produção, doutoranda em inteligência artificial e atuando na área da saúde. Essa é uma tendência nossa, a gente ganha muito quando as áreas se intermeiam? Com certeza, Kelly. A multidisciplinaridade ela é essencial para o avanço da pesquisa aplicada, né? Então, por exemplo, eu sou especialista em inteligência artificial, mas eu sempre trabalho do lado de pessoas que são médicos especialistas na doença específica que a gente está trabalhando, especialistas também em análise laboratorial, porque a gente não pode usar a inteligência artificial como um trator, né, que só processa um dado e cospe um resultado. Não, a gente precisa saber se aquele resultado, se ele tem de fato validade clínica, validade biológica. Então, isso é importantíssimo. A multidisciplinaridade é essencial para a gente chegar em resultados que são, de fato, aplicáveis. Doutora, fiquei sabendo aqui, o pessoal me contou da produção, que a senhora já recebeu vários prêmios, que outros venham, que essa tecnologia realmente chegue ao SUS rápido no ano que vem. E qualquer novidade, a gente aqui do Conexão sempre adora falar de ciência e tecnologia, ainda mais numa área tão importante dessa, viu? Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Um turista de Brasília